dia, queridas! Hoje nós estamos aqui para estudar um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar hoje o capítulo 19, os itens 8 a 12. A fé transporta montanhas. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pela oportunidade que nos destes de estarmos aqui nesse momento, estudando um pouquinho mais. Ampara a todo o nosso planeta, Senhor. Ampara a todas as famílias, a todos aqueles mais frágeis que estão agora passando por dificuldades. Traga o equilíbrio necessário a todos nós, para que possamos superar as vicissitudes sem perder a fé, mantendo o equilíbrio e vibrando melhor para todos os nossos irmãos planetários, com o amparo da espiritualidade maior. Graças a Deus. Vamos começar no item 8, que fala sobre a parábola da figueira que secou. Quando saíram da Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a fim de ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas. Visto não ser tempo de figos, então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que Jesus havia dito, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. São Marcos, capítulo 9, versículo 12 a 14, 20 a 23. E fico pensando se Jesus já não sabia que não haviam figos ali. Primeiro, a própria parábola diz que não era época de figo, né? Então Jesus certamente sabia que não haveriam figos, mas ele aproveitou aquele momento para deixar a mensagem não só para os seus discípulos, mas para o nosso planeta, para a humanidade, para todos nós, para que pudéssemos compreender aquilo que ele estava tentando nos exemplificar. Primeiro, a árvore tão bela, mas que não tinha frutos. Não tinha frutos porque não era o seu momento ainda. Não era a época de figos. Então, como nós temos primeiro que estar preparados para dar bons frutos. Primeiro precisamos nos transformar. Primeiro precisamos dar um passinho de cada vez, aprender, buscar o nosso melhor, procurar fazer aquilo que nos cabe da melhor forma possível. Às vezes tentamos ir lá longe, fazendo coisas que ainda não estão ao nosso alcance. E um dia vão estar, com certeza. Mas nos esquecemos de fazer aquela pequena parte que nos cabe. Temos que pensar um pouquinho nisso. A outra questão, quando ele fala da fé, do crer, de que daquela força que nós temos e que nós não temos noção ainda, porque podemos transportar montanhas, né? É um exemplo para que a gente possa entender o que é possível, a força que nós temos. Mas para isso é preciso que aprendamos primeiro a trabalhar no bem, para que essa força se consolide realmente. Às vezes nós usamos nossa força para pedir coisas
que não são boas para nós, que nós achamos naquele momento que é bom. E duvidamos da nossa própria fé porque desejamos tanto aquilo e aquilo não acontece. Não acontece porque Deus sabe o que é melhor para nós. E não era nesse sentido que Jesus falava da fé. Ele falava daquela fé proativa, daquela fé que trabalha, daquela fé que você sabe que vai de encontro a estar preparado para dar o fruto, a fazer a nossa parte para que o restante aconteça. Aquele que semeia, aquele que trabalha, terá o fruto para colher. E é nesse sentido que nós temos que aprender a trabalhar também a nossa fé. Nós seguimos aqui na instrução dos Espíritos a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, não pode entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então, não é esse o sentido? Não é exatamente esse o sentido da fé? O trabalho que nós precisamos fazer primeiro em nós mesmos, né? Acreditar, mas não é a crença cega, porque às vezes nós confundimos a palavra fé com a imprudência, como se a fé fosse cega, e dizemos muito isso, né? No sentido de que nós temos que crer de qualquer maneira, mas acontece que para crer é preciso conhecer, saber. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Mas essa fé não é justamente o conhecimento? Sabermos que o que passamos são consequências de nossos atos anteriores? Compreendermos que o futuro que nós temos é a felicidade, pois Deus nos criou para a felicidade, para o amor. E quando aprendermos que a felicidade do nosso irmão é a nossa também, quando aprendermos que estamos vivendo em comunidade e que os laços, o que estamos passando agora? Os laços que nos unem faz com que soframos aquilo que causamos ao outro. O nosso planeta, no momento, sofre a consequência de tudo o que fizemos a ele. Enquanto não aprendermos que pequenos atos, pequenas ações que nós fazemos têm consequências em tudo na nossa vida. E se lembrarmos que vivemos muitas vidas, né? E que retornaremos a esse planeta com certeza, esperamos que sim, que tenhamos a oportunidade de retornar, mas é importante lembrar que precisamos aproveitar essa oportunidade que estamos tendo agora. E pensar que já vivemos tantas vidas neste planeta e agora estamos colhendo os frutos daquilo que nós mesmos plantamos. É isso que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Porque quando Jesus fala da fé, ele fala justamente disso, da gente entender que tudo aquilo que plantamos colheremos e que precisamos cuidar das nossas plantações para podermos ter uma boa colheita. Então, se nos transformarmos a partir de agora, porque não importa se já erramos tanto e vamos errar ainda muito mais, porque o crescimento é gradativo e temos que aprender a olhar para nós mesmos
conhecer os nossos erros, as nossas falhas, procurar corrigi-los, procurar melhorar um pouquinho mais a cada dia, então, cuidando do nosso caminho, certamente estaremos fazendo um futuro melhor para nós, para aqueles que amamos, para toda a humanidade que vamos um dia aprender a amar, como irmãos realmente sem fronteiras, que estamos vivendo agora, é justamente para aprendermos que não existem fronteiras. O nosso planeta é um só. Nós somos um só. Na verdade, não existe outro. O que existe é Deus em nós e estamos todos ligados por Deus, pelo amor. Somos todos filhos do mesmo Pai. Só que ainda muito egoístas. Então queremos sempre a nossa parte, em detrimento da parte do outro. Né? Essa corrida agora, comprando coisas demais, esquecendo que o nosso irmão também precisa. Esse momento agora em que precisamos lembrar das pessoas que nos ajudam e ajudá-las também. Aquele servidor que vem em casa, que faz o seu trabalho aqui, que também precisa estar retirado na sua casa. Se a gente aprender a dividir, estamos caminhando para um planeta melhor. Todo o cuidado que precisamos ter, com pequenas coisas mesmo, com dividir, fazer a triagem do nosso lixo, né? Cuidar da nossa casa, cuidar da higiene da nossa casa, cuidar daquilo que levamos para o outro, da forma como nós seguimos o nosso caminho, seguimos nossos passos. Vamos seguir, queridos. E o último item aqui fala: a fé divina é a fé humana. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência de que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio estava latente e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Me lembrei agora de Cora Coralina, quando ela diz: bondade também se aprende. É exatamente isso, se aprende. Não é verdade? Porque nós nascemos com a bondade. A questão é aprendermos a usá-la. Aqui, falando da fé, é justamente falando desse esclarecimento, de compreendermos que tudo está em nossas mãos e de que tudo podemos fazer para melhorar o nosso caminho, o nosso futuro. A fé no futuro é uma fé ativa. Não podemos caminhar sem ela. Então, meus queridos, vamos praticar? Vamos pôr desde já em prática a nossa fé? Abraços fraternos para todos e até o nosso próximo encontro.